Cordiais saudações cristãs, sou Mano Nabote e bem-vindo ao nosso canal. Em primeiro lugar, quero ler contigo o livro de Atos, capítulo 20, versículo 29 ao versículo 31. Atos 20, 29 a 31. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês, entenda, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então, a Bíblia profetiza 2 tipos de apostasia. Temos a apostasia pela influência externa e temos a apostasia pela influência interna. Paulo sabia que o cristianismo não tinha apenas inimigos externos. Paulo sabia que até dentro do próprio cristianismo havia inimigos. E o conselho que ele deu é que a igreja vigiasse. Por quê? Conquanto que dentre nós se levantarão falsos profetas e falsos cristos, Deus também tem procurado trazer verdades para o seu povo. Para isso, nós precisamos de algo muito importante nesses últimos dias, que se chama discernimento, para que sobre nós não pese as palavras dadas por Deus por intermédio de Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e doce por amargo. Então, há necessidade de que nós vigiemos e tenhamos cuidado, porque dentre nós levantar-se-ão sempre pessoas pretendendo ser dirigidas por Deus, levantar-se-ão sempre, estão se levantando pessoas com a Bíblia, com o espírito de profecia e ensinando que trazem para a igreja de Deus uma grande mensagem, um grande poder. Em Atos capítulo 8, em Samaria, que é o local geográfico, onde apareceu um irmão também dentro do cristianismo e ele enganava os irmãos de Samaria, anunciando que ele tinha grande poder de Deus, mas quando ele estava sendo dirigido por um outro espírito. Atos 8:9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. Versículo 10. Todos lhe davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Então, precisamos nos acautelar para não sermos enganados, porque durante todo o discurso profético do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Deus, ele abria o seu discurso e fechava com as seguintes palavras: cuidado para que ninguém vos engane. O principal sinal dos últimos dias é o engano. Tudo que Satanás faz tem como objetivo enganar, se possível, os escolhidos. Então, nessa nossa apresentação,
nós vamos analisar o movimento davidiano ou a vara do pastor. Bom, hoje nós não vamos entrar detalhadamente em questões históricas. Queremos apenas avaliar o movimento dentro do aspecto doutrinário. O que eles creem e o que eles defendem, e precisamos então pegar a vara, o cânon, para termos a certeza se o que eles estão ensinando é uma luz para o povo de Deus seguir nesses últimos dias ou trevas para que o povo de Deus se afaste do mesmo. Será uma série. Não era o meu propósito fazer uma série, mas por causa da quantidade de ensino que eles trazem, então faremos mais de um vídeo. Vamos ter outros vídeos abordando sua história e examinando outras doutrinas. Hoje nós vamos examinar apenas a doutrina fundamental e acorrelada a isso, a doutrina fundamental que sustenta o movimento, essa organização davidianos, a vara do pastor, é a doutrina do terceiro Elias como uma pessoa literal. E historicamente apareceram muitos Elias dentro desse movimento, mas começando pelo fundador do movimento, que é Vitor Rutef, né? Então, de acordo com eles, de acordo com Vitor Rutef, que foi o progenitor que deu luz a esse movimento, a conclusão é que existem três Elias. Primeiro Elias foi literal, segundo Elias foi o João Batista, mas o terceiro Elias não pode ser a igreja, não pode ser um movimento, mas o terceiro Elias deve ser uma pessoa literal. E essa pessoa literal é o Vitor Rutef. Dentro do movimento que tem três alas, que se dividiu em três alas, cada um que saiu fundando uma ala se denominou como o próprio Elias, porque o Vitor Rutef, ele se identificou primeiramente como Elias e havia profetizado que ele não morreria, seria trasladado vivo, né? Então ele enviou seu embaixador para Israel, um tal de Benjamim, mas depois esse Benjamim volta porque Vitor Rutef morre. Então ele sai a pregoar que se o Vitor Rutef, que denominava-se como Elias, morreu, ele foi um falso profeta. E se ele for um falso profeta, então tem que aparecer um outro Elias literal que não vai morrer, que é esse Benjamim, que estava em Israel para preparar Israel para receber, Israel literal, para receber Vitor Rutef como verdadeiro Israel e como descendentes de Davi que iria reinar na Palestina. Por isso que são ora denominados de davidianos e ora denominados de vara do pastor. Então, esse é o coração, esse é o fundamento de todo esse movimento. Se essa premissa estiver certa, então ali ficará já aprovado uma boa percentagem da veracidade deste movimento. Há um artigo escrito e disponibilizado por esse movimento. Eu tenho amigos desse movimento. Tenho um amigo do Moçambique que compartilhou comigo esses materiais, porque se nós queremos saber qual é a crença de certas pessoas, nós devemos ir ter com essas pessoas, né? E eu não vou mencionar o nome dele, mas ele pediu que eu fizesse esse vídeo com urgência porque ele queria também entender qual é o meu posicionamento sobre isso. E tenho outros amigos de Angola que também não vou mencionar e me recomendaram até buscar mais um artigo dele. E eu li, tenho alguns artigos dele, tanto em slides,
PDF e livretos, então li. E eu estou falando de algo não que eu vi apenas, não vi um vídeo, mas li, entrei em contato direto com o material. Então, no artigo Os Três Elias, na página 63, no artigo escrito por um irmão desse movimento da Espanha, ele diz o seguinte: se você quiser saber parte da história e como a igreja tratou o mensageiro quando ele veio expor a verdade em 1930, clique no link do livro, Os Três Elias, página 63. Então, de acordo com esse artigo e a posição dos davidianos, ou a vara do pastor, alguns não querem ser chamados de um nome porque houve divisão em três neste movimento ou nestes grupos. Mas segundo eles, segundo a crença deles, isso não de todos, né? Porque alguns têm a base na mesma crença, mas vão definir tempos diferentes de quando surge o Elias, se for o Benjamim ou o Rutef. Então, vai se ter uma data diferente. Isso em si já mostra confusão e contradição no próprio movimento. Mas, de acordo com esse artigo, o terceiro Elias aparece em 1930. Aparece em 1930 e a igreja aqui que rejeitou e escarneceu essa mensagem é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Bom, se isso for verdade, se fosse verdade, desde 1930 até hoje, quantos anos se passaram e Elias não fez a sua obra, né? E o próprio Elias morreu, não foi trasladado vivo conforme a tipologia e conforme a profecia. Então, só com base nisso, nós já vemos uma contradição, discrepância entre eles, porque Deus não trabalha com movimentos divididos entre eles que nem conseguem se entender e definir quem realmente é o Elias. Infelizmente, esses Elias não prepararam Israel, não prepararam o caminho de Jesus, morreram e Jesus não veio. Então, eles não podem realmente ser o verdadeiro Elias. Eu não quero que os vídeos sejam muito extensos, então evitarei ler muito. A mãe White, que é a verdadeira profetisa, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 297, Desejado de Todas as Nações, página 297. Então, nós vamos procurar apresentar o que a Bíblia e o Espírito de Profecia ensinam sobre Elias. O Desejado de Todas as Nações, página 297, diz a mãe White: Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo e que serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos antes da última trombeta. Na última trombeta, o desejado de todas as nações, página 297. De acordo com essa citação do espírito de profecia, nós podemos extrair aqui duas coisas. Primeiro, que Elias representa um movimento, um conjunto de pessoas, não uma pessoa. Então, Elias não poderia ser o Victor Rutef ou Benjamin ou outro personagem que tinha relações sexuais com as irmãs e, enfim, uma história muito feia. Então, a verdade sobre o Elias é que ele representaria um movimento. A outra coisa que nós vamos extrair desse texto, é que o verdadeiro Elias, os representados pelo verdadeiro Elias, não provarão a morte. E a Bíblia, o Espírito de Profecia, nos deixa claro quem são esses que vão ser representantes de Elias. Apocalipse capítulo 14, versículo
4. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai encontrar um grupo de pessoas vivas que são representantes de Elias. Elias não representa toda a igreja no sentido primário. Elias representa um grupo dentro da igreja, um movimento de reforma dentro da igreja. Não representa a igreja toda, também não representa uma pessoa, mas Elias representa os 144 mil que não provarão a morte, serão trasladados vivos e que vão operar uma grande obra de reforma dentro da igreja do 27º dia e no mundo todo. A mãe te diz o seguinte: representa a última geração. Isso nós podemos ler no livro Eventos Finais. Eventos Finais, no capítulo 19. Eventos Finais, no capítulo 19. A mãe ela diz o seguinte com relação aos santos vivos. Eventos Finais, página 199 a 200. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Eventos Finais, página 199 a 200. Então, os 144 mil são os Elias antitípicos. E João Batista e Elias são os Elias típicos. Então, Elias, o último Elias que vai aparecer na terra sem provar morte, não é Vitor Rutef nem Benjamim. Mas o último Elias representa os 144 mil, os que vão ser trasladados vivos sem provarem a morte. Então, não é verdade a defesa, a tese do movimento davidiano ou a vara do pastor. O último Elias não representa uma pessoa que traz uma mensagem para o mundo todo, porque a igreja é mundial e uma pessoa não conseguirá alcançar o mundo todo. A necessidade é que seja um movimento de extraordinário poder e de extensão mundial. Vitor Rutef, Benjamim ou qualquer outra pessoa do movimento da vara do pastor ou movimento davidiano, uma pessoa só não conseguirá alcançar o mundo todo, como se provou que eles não eram o verdadeiro Elias. Testemunho para ministro, página 475. Testemunho para ministro, página 475. A mãe te diz o seguinte novamente: a profecia se deve cumprir, diz o Senhor. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Alguém deve vir no espírito e no poder de Elias. E quando aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiadamente sinceros, sois, plural, e não interpretais as escrituras na devida maneira. Deixa-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. Testemunho para ministro e obreiros evangélicos, página 475. Então, Elias representa um movimento, um grupo de pessoas que devem preparar o mundo e a igreja para a segunda vinda de Cristo. Então, Vitor Rutef está morto, ele não está preparando o mundo para isso. Benjamim está morto, não estão preparando o mundo para isso. Os que estão preparando o mundo para encontrar-se com Deus
e vão prepará-los vivos, sem provarem a morte, são os 144 mil e não uma pessoa literal. Testemunho para a Igreja, volumes 1, volume 3, página 62. Testemunho para a Igreja, volumes 3, página 62, continua dizendo a verdadeira profetisa. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados como fiel Elias. Assim como João viu no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento. Eu penso que as citações são muito claras. Não precisamos tecer vários comentários. Elias representa o último movimento de reforma, de extensão mundial e de inusitado poder que vai começar, vai ser um movimento adventista dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia, não significa propriamente dentro de um templo, não, é dentro da igreja, e esse movimento é representado como o último Elias, para chamar Israel ao arrependimento e chamar Israel para preparar-se para encontrar-se com Deus. Então, Elias não é uma pessoa literal que vai aparecer em nossos dias, mas o Elias é o movimento final para preparar o mundo para a igreja, para a volta de Jesus. The Southern Watchman, página 21 de março de 1905. The Southern Watchman, 21 de março de 1905, diz a mãe White. A obra de João Batista e a obra dos que nos últimos dias saem no poder, no espírito e poder de Elias para despertar as pessoas de sua apatia, são idênticas em muitos aspectos. Sua obra é uma figura da obra que precisa ser efetuada nesta época. Cristo virá a segunda vez para julgar o mundo com justiça. Então, de acordo com a pena inspirada, o último Elias é um movimento que vai despertar a igreja, vai despertar aqueles que estão em apatia espiritual. Não é e nunca representará um indivíduo apenas, porque a mensagem é mundial, a igreja é mundial e o mundo precisa ser preparado, não uma pessoa. Então, fica assim definido e estabelecido a doutrina de que o movimento, o teste do movimento vara do pastor ou davidiano já está reprovado em um ponto. Não tem fundamento certo. É um movimento levantado no erro de interpretação. Segundo o texto, para provarmos se o movimento davidiano, a vara do pastor, é de Deus, é o que eles também defendem. No mesmo artigo, Os Três Elias, lerei duas citações desse artigo. A primeira está na página 19 e a segunda está na página 20. Diz assim. Bom, contextualizando, como eles creem que Elias era literal, eles creem também que o decreto de morte que Elias fez no Monte Carmelo, na luta contra os profetas apostatados de Ácera e Baal, representa um decreto literal dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E que todos os apostatados, especialmente os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, serão um dia mortos pelas pessoas do movimento davidiano ou a vara do pastor. E isso trouxe implicações tremendas em Washington, né? Porque a CIA, a polícia americana foi alertada por um membro desse movimento
que haveria uma matança nos Adventistas do sétimo dia, isso despertou automaticamente o interesse do Estado americano. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que, se isso fosse verdade, minaria a segurança nacional. Segundo, se não fosse verdade, eles estariam atacando a Igreja Adventista. Então, como Estado, tinham o dever e a responsabilidade de proteger uma instituição e cidadãos do seu próprio país. Infelizmente, isso deu acontecimentos tremendos que você pode ver o vídeo no YouTube, porque isso foi gravado e multidões morreram nesse massacre. Infelizmente. Por isso que temos que ter muito cuidado com as nossas crenças. Leio então o artigo 3 Elias desse movimento na página 19, que reza o seguinte: portanto, um decreto de morte seria a única solução para o problema desenfreado da nação, falando de Israel literal. Ele daria fim à apostasia da nação escolhida. E isso poderia ocorrer colocando a morte literal de todos os apóstatas desobedientes. Os 3 Elias, página 19. Então, isso é que aconteceu lá. Qual é a interpretação que eles dão nesse evento? Na página 20, eles interpretam o seguinte: tudo isso nasceu na mente de Victor Houteff, o falso profeta, o falso Elias, o apóstata. Ele disse o seguinte: portanto, de acordo com a conclusão dele, portanto, a repetição deste decreto de morte está prevista para o fim dos tempos, quando Deus separa o trigo e o joio. Os 3 Elias, página 20. Então, de acordo com Victor Houteff, de acordo com todos os irmãos do movimento A Vara do Pastor ou Davidianos, um dia eles virão até a Igreja Adventista do sétimo dia e matarão todos os apostatados. Por que que matarão? Porque esse é o método para purificar a igreja de toda apostasia. Você consegue perceber as implicações que isso trará no mundo inteiro? Se vier a acontecer, isso vai envolver cada governo, porque cada governo terá que se posicionar para proteger esse membro da Igreja Adventista do sétimo dia, que também é um cidadão desse país. E isso será completamente uma desobediência ao mandamento de Deus, da lei do Decálogo, que diz o seguinte, em Êxodo capítulo 20, vocês sabem qual é o mandamento, que diz o seguinte, versículo 13, não matarás. Mas os membros e a cabeça teológica desse movimento conseguiu convencer que as pessoas que fariam esse trabalho estarão fazendo um trabalho para Deus. Já havia se marcado 3 datas nos quais isso iria acontecer. Uma foi aquela que resultou em morte de muita gente, crianças, famílias inteiras, que a maior parte dessas crianças eram filhos de um dos líderes de uma das alas desse movimento, porque ele se relacionava com as irmãs do próprio movimento, tinha-nas como mulher, e isso fez com que muita gente morresse. E se levar literalmente a como eles ensinam isso trará um grande problema. E por causa dessa crença, muitos membros desse movimento, possuíam armas. Não sei se hoje
até hoje possuem armas, porque eles vão vir matar. É claro que tem que estar preparado, e parte dessa preparação não é em caráter, parte dessa preparação é terem arma branca, arma preta ou todo tipo de arma, porque quando se dar a autorização, eles têm que estar prontos para vir matar os apostatados adventistas, para virem matar os profetas de Baal e de Ácera que se encontram na igreja adventista do sétimo dia. Mas isso em si é um cumprimento de uma profecia também dita por Jesus. O ato deles cumprirão uma profecia de Jesus. Essa profecia encontra-se em João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 2. Diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, e ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Então, se eles matarem um pastor adventista, um obreiro adventista que expõe o erro deles, para eles estarão prestando um serviço a Deus. Mas por que isso é possível? Romanos capítulo 10 nos dá a seguinte explicação. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Então, esses irmãos enganados são zelosos, amam a verdade, querem ver a igreja pura, mas infelizmente eles querem purificar a igreja nos seus métodos. Uma pergunta que faço aos que fazem parte desse movimento: será que o segundo Elias, que era João Batista, fez um decreto de morte contra os judeus apostatados? Será que João Batista pegou os seus discípulos e marchou com eles até Jerusalém ou as sinagogas judaicas, matando os apostatados judeus? Se não aconteceu no segundo, é claro que não vai acontecer no terceiro. Por quê? Porque o tipo é menor que o antítipo. Nem tudo que acontece no tipo tem de acontecer no antítipo. De acordo com o espírito de profecia e a Bíblia, a pureza da igreja virá não pela morte literal, mas por meio de uma obra que se chama sacudidura. Por meio da sacudidura, Deus terá um ministério puro. E eles chegam sempre a essas conclusões ilógicas porque eles interpretam a estátua de Daniel, a pedra da estátua de Daniel, de forma literal, que a pedra representa homens, não representa Jesus. Então, por interpretarem assim as profecias, logo eles instituirão mais cedo ou mais tarde um governo de Deus na terra e eles se verão autorizados por Deus para fazer justiça. Mas, quando entendemos que a estátua de Daniel não é, que a pedra da estátua de Daniel não é literal, mas simbólica, representa a obra de Deus, porque a pedra é cortada sem mão. Isso significa sem auxílio dos homens, sem força física, mas por meio da obra do Espírito, por meio da obra da graça, por meio da pregação. E a pedra é Jesus. Então isso muda tudo. De acordo com a verdadeira profetisa, como se purificará a igreja? Como será separado o trigo do joio? A mãe aí te mostra que isso vai acontecer por meio da sacudidura, e a sacudidura obedece 3 estágios. Primeiro, introdução do erro. A introdução do erro é por meio das heresias que vão ser pregadas dentro da igreja. Isso nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Pegue a tua Bíblia. Vamos para 1 Coríntios 11, 19. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós facções, e até importa que haja entre vós heresias,
para que os aprovados se tornem manifesto entre vós. Então, a heresia, como por exemplo nós estamos a ver todos os ventos de doutrina, começa a afastar para a igreja todos os espúrios. O movimento davidiano afasta, a vara do pastor afasta, isso é sacudidura. Os antitrinitarianos levam o grupo dele, os panafricanistas levam o grupo dele, os que creem que a igreja é babilônica levam o grupo dele. Então, quanto mais heresias soarem dentro da IASD, estará Deus purificando a IASD, não como instituição, mas como igreja. E Deus ficará com um grupo fiel. Então, cada vento de doutrina é um processo no qual Deus purifica a igreja. O segundo meio pelo qual Deus purifica a igreja, por meio da sacudidura, além da introdução do erro, também é um outro elemento que vai afastar os infiéis na igreja. Temos a introdução do erro e outro elemento, a mãe White chama semeadura do joio. O que é a semeadura do joio? É nada mais, nada menos do que os escândalos. Os escândalos. Por meio dos escândalos, muitos se afastarão da fé. E esse escândalo, que é a semeadura do joio, é a maledicência, é a hipocrisia, é o fingimento. Então, você sabe que muitos que têm se afastado da igreja se afastam não porque duvidam da verdade. Nem todos se afastarão da igreja porque receberam heresia, mas se afastam por meio do sentimentalismo, por meio da fofoca, por meio dos escândalos. Então, Jesus profetizou que muitos se escandalizarão e apostatarão. E o terceiro elemento, a terceira fase da sacudidura é a perseguição dominical. Essa segunda fase que eu mencionei, nem todos pensam assim, né? Colocam aqui outro elemento, mas a mãe White fala dessa fase também da sacudidura que vai separar muita gente por meio das críticas injustas. Ela diz assim: mesmo em nossos dias, tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselhos. Abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor e a preciosa verdade para eles perdeu seu poder. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos. Então, a segunda fase da sacudidura é a semeadura do joio, ou, nas palavras da mãe White, a fofoca, a calúnia, o falso testemunho vai levar, está levando muita gente distante de Jesus. Esses não se apostataram porque não amam a verdade, não creem nas 28 crenças. Creem que a verdade que pregamos é mesmo pura, tem testemunho das escrituras, mas é por causa da incoerência, da hipocrisia, da falsidade, da fofoca. A terceira fase da sacudidura que é a última, dar-se-á por meio da lei dominical. Essa é a fase final. Mensagem escolhida, volume 3, página 385, a mãe diz assim: a grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Então não precisamos pegar em arma e sair matar os apostatados. Não precisamos fazer isso. Deus terá um movimento puro, Deus terá uma igreja pura, Deus terá um povo puro, não por meio de forças físicas, mas por meio da pregação, da introdução do erro
e da semeadura do joio. Amós 9:9 diz o seguinte: pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, todavia não cairá sobre a terra, só a terra o menor grão, nesse caso o trigo. Então, fica claro no segundo texto que o movimento davidiano ou a vara do pastor é espúrio, não foi levantado por Deus, né? Porque Deus não vai purificar a igreja por meio de violência, sangue. Isso é contra o caráter de Deus. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Então, por meio da pregação, Deus vai esperar que as pessoas tenham uma outra chance. Então, Deus purificará a igreja por meio da sacudidura e não por meio de morte. Interpretam mal Ezequiel 9 e a citação da mãe White que diz que Ezequiel 9 vai se cumprir literalmente. O último ponto que vamos analisar aqui é que Vitor Rutef e os seus simpatizantes, sejam os davidianos, a vara do pastor, creem que o quarto anjo do Apocalipse 18, versículo 1, é o Vitor Rutef, que trouxe essa mensagem em 1930, ou Benjamin, ou outro. Cada um foi sempre reivindicando essa glória para si. Quem é o anjo do Apocalipse 18? Sabe, o movimento Adventista do Sétimo Dia da Reforma também denomina-se como anjo do Apocalipse 18, versículo 1. Mas, de acordo com a pena inspirada, quem é o anjo do Apocalipse 18, versículo 1? No mesmo artigo do movimento davidiano, ele diz o seguinte, com relação ao quarto anjo. É o artigo Os Três Elias, na página 40. E é evidente que o terceiro anjo é a mensagem da irmã Ellen White. Mas outro anjo que se une ao terceiro anjo deve ser representado pelo último profeta enviado à sua igreja. Desculpa. Ou seja, o profeta Elias. Deus encarregou estes dois profetas específicos de dirigir o trabalho magistral em sua última igreja. Os três Elias, página 40. Então, de acordo com eles, o quarto anjo do Apocalipse 18, versículo 1, é o Elias que já explicamos, ou Vitor Rutef, ou Benjamin, ou o outro. Ou seja, o quarto Elias, o quarto anjo deve sempre aparecer no movimento davidiano, não mais nos que até agora permanecem dentro do movimento adventista ou na igreja adventista do sétimo dia. Mas o que diz a pena inspirada? Eu queria ter tempo para explicar todo o Apocalipse 18, seu contexto, mas não queremos ser longo porque temos uma série a gravar sobre esse movimento. Mas a mãe White diz o seguinte, no livro Meditações Matinais, Recebereis Poder, página 319, página 3 diz o seguinte, não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Recebereis poder, página 319, parágrafo 3. De acordo com o movimento, os davidianos, ou a vara do pastor, essa profecia começou a se cumprir em 1930, porque em 1930 Deus enviou uma mensagem especial para a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Mas, se eles já receberam, já estão fazendo essa obra desde 1930 até hoje, por que Jesus não voltou? Por que os que começaram essa obra não foram trasladados? De acordo com a pena inspirada, o anjo do Apocalipse 18 representa o derramamento do Espírito Santo na chuva seródia. E resultado disso vai ser um movimento de extraordinário poder e poder inusitado. Então, o anjo do Apocalipse 18 não representa uma pessoa que tem uma mensagem que todos têm que aprender com ele, como eles aqui sutilmente ensinam que a mensagem do terceiro anjo é os escritos de Ellen White e a mensagem do quarto anjo é os escritos de Ruther, Victor Rutef. Quer dizer que toda a igreja precisa ir ler e aprender com Victor Rutef para pregar e participar no movimento do quarto anjo, tal como nós precisamos ler e entender a mensagem que Deus enviou por meio de Ellen White para darmos a mensagem do terceiro anjo. E quem não está lendo as mensagens de Victor Rutef não está pregando a mensagem do quarto anjo. Mas uma coisa que eu preciso analisar contigo, de acordo com Apocalipse 18, o quarto anjo não tem mensagem. A mensagem é do terceiro anjo. Então, isso quer dizer que nós não teremos um profeta que vai trazer uma mensagem nova que Ellen White não falou, ou que não tem sido proclamado até aqui dentro da mensagem do quarto anjo. O quarto anjo, ele não tem mensagem. O quarto anjo apenas tem poder, glória. E ele é de extensão mundial. Quem tem a mensagem é o terceiro anjo. Mas o quarto anjo tem grande voz, grande autoridade e grande glória, não uma mensagem. Deus não tem uma mensagem nova para comunicar, que não nos comunicou ainda. É a mesma mensagem, mas em progressão avançada. No livro Grande Controvérsia, página 582, Grande Controvérsia, página 582, a mãe White diz o seguinte: o anjo que se une à proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com a sua glória. Então, a mensagem do terceiro anjo, mas a glória é do quarto anjo. Aqui está predita uma obra de extensão mundial e poder inusitado. Então, não é uma mensagem local, como eles defendem, que temos que ir para a Palestina. Será o próximo estudo que nós vamos gravar. Mas é um movimento de extraordinário poder com extensão mundial. Não geograficamente localizado, porque eles têm um Monte Carmelo lá nos Estados Unidos, onde todos têm que ir lá aprender. E está errado. É um movimento mundial. E eles querem estabelecer uma nova Jerusalém, onde todos têm que ir lá. Continua a verdadeira profetisa. Mas essa deve ser superada em muito pelo movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Então, a advertência do terceiro anjo, e ela no contexto, ela explica o movimento do advento, o movimento dos apostólicos, mas o movimento do quarto anjo é maior do que o movimento apostólico, o movimento protestante, o movimento adventista. Então, o quarto anjo não é uma pessoa, não é Victor Rutef ou seus sucessores, mas representa um movimento de extensão mundial. E ela continua, mas esse deve ser superado em muito pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Então, a mensagem do terceiro anjo, o quarto anjo não tem mensagem.
essa obra será semelhante àquela do dia do Pentecoste. A Pentecoste, no movimento davidiano, eles se encontram na mesma condição espiritual igual de qualquer um adventista. Não têm poder do Espírito Santo. Não receberam chuva seródia. Vitor, Rutef e todos os seus companheiros não receberam chuva seródia. Como é que eles se denominam de quarto anjo? E isso não pode estar em conformidade com o que eles pregam. E qual é a mensagem, então, do terceiro anjo que deve ser proclamado? Não é Vitor Rutef ou movimento davidiano, a vara do pastor, que vai nos ensinar o que é a mensagem do terceiro anjo. Deus já nos enviou a mensagem do terceiro anjo, a preciosíssima mensagem de Cristo, justiça nossa. Essa é a mensagem. Essa é a glória do quarto anjo. Essa é a glória que deve iluminar toda a terra. É a mensagem que foi proclamada por Ellen White, Jones e Wagner e o pastor. Qual é o nome do pastor? Deixa lá ver. É o pastor Prescott. William Warren Prescott. Então, essa mensagem é que vai ser proclamada. Então, nós não precisamos desse movimento, nem de Vitor Rutef, porque o que eles trouxeram depois, seja em 1930 ou depois ou antes, não tem nenhuma implicação para a última advertência, para o adventismo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não precisa de Vitor Rutef para triunfar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não precisa da mensagem deles para sermos vitoriosos. Nós já temos a mensagem, e essa mensagem foi dada por Ellen White, Wagner, Johnny e Prescott. E está na Bíblia, no Espírito de Profecia. Ellen White diz o seguinte: quanto ao anjo do Apocalipse 18. Testemunho para a Igreja, volume 18, página 188. Segundo está predito no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder pelos que transmitem a advertência final contra a besta e a sua imagem. Então, o anjo do Apocalipse 18 não tem uma mensagem. Ele apenas traz grande poder para ser transmitido a mensagem do terceiro anjo. Testemunho para a igreja. Comentário Bíblico Adventista, volume 6. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1055, a mãe que diz assim: é com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia do Pentecoste se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então, como no Pentecoste, cada pessoa ouvirá a verdade, ser-lhe-á proferida em sua própria língua. Então, o anjo do Apocalipse 18 não representa uma pessoa, representa o último Pentecoste. Representa ao derramamento da chuva seródia. E deve avolumar-se num alto clamor. E a mãe, ela mostra claramente que a mensagem de Cristo, justiça nossa, é o coração, é a mensagem do terceiro anjo em poder. E ela mostra que sob o derramamento do Espírito Santo se levantará esse movimento.
Testemunho Seleto, volumes 3, página 345, diz o seguinte: em visões de noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos, não todos dentro da igreja, muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados, isso não acontece no movimento davidiano. Outros milagres eram operados, não acontece isso. E viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia do Pentecostes. Eles não intercedem pela igreja. Eles querem matar a igreja. Aguardam um momento para fazer isso. O grande conflito, página 611 a 612, diz o seguinte: servos de Deus, com rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Isso não se vê no movimento davidiano. Então, ponto número 3, os davidianos são espúrios. Eu sou Manon Nabote, estou comentando isso com você porque quero apenas confirmar-te na verdade presente. E se você quer também que os outros sejam confirmados na verdade presente, partilhe, comente, deixe o seu like e faz mais alguma coisa. Inscreva-se e convide outras pessoas a se inscreverem para que sejam livres desse movimento espúrio levantados por Satanás e não por Deus.